porque a gente faz isso daqui com muita paixão, com muito entusiasmo. É a nossa história de vida que está aqui no AutoVídeos. A primeira coisa que eu lembro de carro da minha história, devia ter 5 anos, alguma coisa assim, é uma série muito famosa na época de fitas VHS chamada Havok. Que era uma série de acidentes com carros de todo tipo. Desde criança, e não é só em relação a carros, eu gosto muito também de caminhões e ônibus. Com 8 anos de idade, eu já escrevia para empresas de ônibus pedindo fotos e catálogos e citando os modelos dos ônibus. Isso daí é realmente muito curioso porque naquela época não tinha internet. Então aquelas cartas minhas chegavam até aos presidentes das empresas e aí eles ficavam surpresos, mandavam carros para levar brindes na minha casa. Com 5, 6 anos de idade, pequenininho, e eu olhava para aquilo com uma admiração assim impressionante. Eu me imaginava correndo com aquelas pessoas ali e tinha uma coisa também um pouco do proibido, porque era uma coisa que eu não podia alugar na locadora com aquela idade. E eu sempre fui a todas as exposições com os meus pais, desde os 8, 9 anos, isso daí realmente é muito marcante para mim. E eu, por exemplo, neste ano aqui, completei 26 anos consecutivos indo a todos os salões do automóvel. Entram em cenas miniaturas. Eu comecei a colecionar muito cedo miniaturas de carrinhos. Eu pedia para os meus pais para que eles comprassem. Em qualquer ocasião que fosse aparecer algum presente, tinha que ser miniatura de carro. Eu fazia tudo para poder ter um carro no meio da parada. Se não tivesse carro, não tinha graça. Era mais ou menos assim. Eu sempre fui um entusiasta, um apaixonado de colecionar fotos, catálogos de caminhão, de ônibus, de carro. Tudo que tivesse alguma coisa a ver, eu estava lá em todas as exposições. Mas como eu sempre gostei muito de ler, de escrever, eu acabei seguindo um outro caminho, uma carreira jurídica, mas eu sempre tentava fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu cheguei a ser colunista da Fórmula Truck. A coisa de carro sempre me acompanhou. Então, independente das minhas escolhas de vida, eu trabalhei um pouco com computação, mas depois migrei para a área de mercado financeiro, porque sempre gostei muito de investimentos. Então, comecei a investir muito cedo, aprender a experimentar essa coisa de mercado financeiro, que é outra coisa que me fascina muito. E o carro sempre veio a reboque comigo nessa história. Então, assim, era aquele cara que sempre gostava de ter carro e carro, no meu caso, sempre um carro customizado do meu jeito. Eu sempre gostei de fazer, colocar alguma coisa no carro para dizer que, enfim, aquele carro era exclusivo, era um carro que tinha um toque pessoal. Eu já conheci o trabalho do Navarro no Dinheirama, que é um dos principais sites de finanças pessoais do Brasil, mas um dia no Facebook ele compartilhou uma charge que tinha um carrinho e atrás ele estava puxando uma carretinha cheia de carnês com prestações para pagar. Isso daí foi muito curioso, aquela época em que o pessoal financiava em 99 meses os carros e tudo mais. E ali eu achei um gancho para puxar uma conversa com ele ali no inbox do Facebook. E entrou em contato comigo para conhecer mais sobre o Dinheirama. Então a gente não estava falando de nada de carro, a gente estava falando de mercado financeiro, de educação financeira, de finanças pessoais. E eu pensei, poxa, ele tem muito conhecimento sobre carros e sobre mercado, sobre finanças pessoais, sobre a questão de como o carro se insere na vida das pessoas, seja como um bem posicional, seja como um bem de conforto, seja, enfim. Ele pode falar muito sobre carro e dinheiro, e o Dinheirama é educação financeira. Então, convidei para ele escrever no Dinheirama, ele aceitou prontamente o convite, e o primeiro artigo dele já foi uma explosão de compartilhamentos, acessos, muita gente gostou da pegada. Um dia a gente marcou um almoço para se conhecer pessoalmente, né, lá na minha cidade, São José dos Campos, e aí o Navarro chegou lá, a gente almoçou, teve uma conversa muito bacana. E depois de falar praticamente só sobre carro, dinheiro, a gente começou a caminhar em direção ao carro e eu comecei a falar de coisas de carro que eu gostava, do meu carro, enfim, do que eu já tinha feito com o carro. Descobri que ele realmente também era um grande entusiasta de carros, um cara que sabia muito. E aí ele fez aquela cara do tipo, não, peraí, mas como que você sabe isso tudo de carro e de onde vem isso e tal? E aí ele começou a contar a história dele ali muito rapidamente, a gente estava se despedindo e a gente falou bastante sobre o universo de carros, assim, numa caminhada que eu acho que deve ter durado, sei lá, uns 5 minutos. Eu acho que a gente deve ter falado praticamente tudo que a gente já colocou no AutoVídeos até hoje, naquela caminhada de 5 minutos que a gente estava chegando até o carro. Já no ano de 2014, um dia o Navarro falou para mim, olha, Materalinha, é o seguinte, eu queria ter um site automotivo. Saiu de mim essa ideia. Por que a gente não soma o que a gente conhece de carro? Eu conheço de tecnologia, enfim, tem um site, já sei muito sobre servidor, sobre hospedagem, sobre performance, enfim, um monte de coisas que envolvem a parte tecnológica. Você é um cara que entende muito de carro, eu falo muito de competição preparado, você fala de pesados e tal. Poxa, não tem nenhum lugar que fala de tudo isso.
O que você acha da gente fazer? Aí na hora eu falei, nossa, mas não, já tem tanta coisa por aí. Aí ele olhou pra mim e falou, acho que não é bem isso que eu queria fazer. Mas depois eu comecei a pensar um pouco melhor, comecei a ver outras tendências na internet e aí surgiu a ideia do Autovídeos. Auto por quê? Para abranger tudo aquilo relacionado à área automotiva. Porque por esse nosso histórico, sentiu que conseguiria tratar de todos os assuntos relacionados à área automotiva de uma forma bacana. E vídeos, justamente porque o Autovídeos apareceu como um site de variedades automotivas com notícias sempre acompanhadas de um vídeo. O YouTube tem muito conteúdo, os produtores estão aí fazendo muita coisa, mas não tem curadoria, as pessoas não sabem onde encontrar tudo em um lugar só. E ninguém consegue conversar com as pessoas que estão dispersas nas redes sociais. E eu acho que dá pra gente fazer uma coisa para atingir esse público. E a gente começou o site no dia 8 de janeiro de 2015. E logo ali da primeira para a segunda semana no máximo, a gente teve um post que foi muito curioso, que tratava da Atlantic Road lá na Noruega e tinha uma foto de um caminhão Scania realmente fazendo uma daquelas curvas bem sinuosas e aquilo acabou explodindo, acabou trazendo um público extraordinário, muito além das nossas expectativas. É um grande sinal de que a gente tinha nas mãos alguma coisa muito interessante, que a gente estava fazendo uma coisa diferente. E mais do que isso, as pessoas que gostavam de carro e gostavam de conteúdo estavam aprovando o que a gente estava fazendo. A gente tem muitos posts, muitas postagens do site que já estão entre as mais compartilhadas do mundo para determinadas palavras-chave. Tem um desenho muito clássico sobre como era dirigir estressado no passado, desenho que a gente assistia na televisão da nossa época e que a gente retomou e colocou, que já passou de 350 mil compartilhamentos, por exemplo. Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Durante o Salão do Automóvel do ano passado, em que nós, no Autovídeos, provavelmente tivemos a maior audiência em termos de número em relação a toda a internet. Nossos vídeos no salão, nossos vídeos ao vivo, feitos aqui no salão, com a participação do público, a galera comentando, a galera vindo com a gente teve mais de 3 milhões de visualizações nas 72 primeiras horas do Salão do Automóvel e nos 30 dias depois do início do salão, a gente chegou à incrível marca de 6 milhões e 200 mil visualizações. Dois anos de história, em que a gente tem 1.050.000, mais de 1.050.000 seguidores no Facebook. Esse crescimento em si já é algo sensacional. E claro, a gente está direcionando a pessoa para o nosso site, onde a gente coloca a notícia com o vídeo, nada mais natural do que perceber que o site também cresceu numa velocidade muito rápida. A gente tem mais de 2.100.000 visitantes únicos num período de 30 dias no site, o que nos coloca certamente como um dos maiores sites automotivos do Brasil. O nosso alcance já chegou a mais de 60 milhões de pessoas no Facebook em 30 dias. Isso daí é praticamente 1/3 do Facebook nacional. Quer dizer, 60 milhões de pessoas que, de alguma forma, ao rolarem a sua timeline no Facebook, o Autovídeos passou por ali, então o alcance é que ele passou por ali, sei lá, 7 milhões e meio de pessoas fizeram alguma coisa quando aquele conteúdo passou ali. Ou clicaram, ou curtiram, ou comentaram, ou compartilharam. Esse crescimento foi tão grande que nós nos tornamos a maior página automotiva no Facebook em engajamento. A paixão que a gente tem por carros e que eu tinha na infância e que as pessoas percebiam em mim essa paixão e faziam as informações e tudo que tinha a ver com carro chegasse até mim, é uma maneira muito bacana da gente fazer isso hoje com o Autovídeos. Então eu tenho uma sensação muito legal de que aquilo que as pessoas faziam por mim, o Autovídeos consegue fazer
para muitas pessoas. Deixa a gente muito feliz porque a gente está fazendo algo que agrada o público. E a gente realmente sempre procurou ter uma linguagem muito próxima, deixar as coisas de um jeito mais simples, bacana e atraente, porque a gente faz isso daqui com muita paixão, com muito entusiasmo. É a nossa história de vida que está aqui no Auto Vídeos. A cada comentário, a cada curtida, cada compartilhamento, a gente sempre procura observar. E outra coisa que a gente acha fantástico são as avaliações que a gente tem do público, ali 5 estrelas na nossa página. Isso tem um imenso valor e por isso a gratidão é algo que realmente é extraordinária pra gente. Porque no fundo a gente está fazendo uma coisa que é pra gente, que a gente adora e que a gente quer toda hora acessar para ver. Então às vezes o Liam escreve alguma coisa e acontece a mesma coisa comigo quando eu faço um post, alguma coisa, a gente fica louco para poder ver o que o outro escolheu, qual foi o vídeo, qual foi a pegada que a gente colocou para poder compartilhar aquilo, porque a gente adora o que a gente está fazendo e assim, o público é o que motiva a gente a fazer. Quem está acompanhando, que está curtindo, está comentando, está compartilhando, a gente quando entra a gente se sente parte daquela galera porque a gente queria ver algo como Auto Vídeos e isso não existia. Então assim, é muito bacana e dá um orgulho tremendo porque a gente está fazendo a galera voltar a olhar para os carros e olhar para os carros com o tesão que a gente sente por carro, falando de carro, né, com vontade, curtindo, feliz, sorrindo e a gente agradece aqui feliz, sorrindo, porque a gente vai continuar fazendo isso por muito tempo, novidades virão, a gente está só começando, são 2 anos, é muita gente que acompanha o nosso trabalho, mas a gente se sente ainda como aqueles 2 apaixonados por carros que estão fazendo aquilo para curtir, para manter acesa essa paixão e tal, e levar isso para frente, né? Isso, Navarro, essa é uma história que está só começando, é o primeiro capítulo e vem muita coisa muito bacana pela frente. A gente está aqui super empolgado e a história continua, vem com a gente. Tamo junto. Legal. Isso aí. Valeu. Valeu. Vamos lá.